Oi, 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 gente! Vamos então iniciando aqui mais uma live maravilhosa com o tema hoje mega sensacional. Então, convide aí as pessoas que você quiser para participar, mande convites, tá bom? É um momento hoje de bate-papo, é um momento que você conversa com a gente, que a gente conversa com você, que vocês tiram dúvidas, né? E que a gente juntos vai somando forças, vamos conseguindo entender melhor algumas situações, porque nada melhor do que a gente estar juntos, né? Do que a gente fazer um pouco mais pelo outro, do que a gente e passando também aquilo que a gente sabe, trocando os nossos conhecimentos, não é verdade? Então vamos convidar as pessoas para esse momento dessa live agora, para que a gente possa ajudar então mais e mais pessoas, né? É um momento de troca, é um momento de acolhimento e também é um momento de escuta e é um momento de esclarecimento, onde nós vamos esclarecer aqui hoje muitas coisas para vocês, né? Eu e a Bárbara, e é uma pessoa que eu gosto muito, é uma psicóloga que a gente tem uma parceria e que hoje então a gente está aqui para somar. E então, para que a gente possa falar um pouquinho sobre essas habilidades socioemocionais que nós precisamos desenvolver enquanto pais, né? Para que a gente possa ajudar as nossas crianças e como ajudar as nossas crianças com esses quesitos também. Sejam então todos muito bem-vindos! E eu vou convidar a Bárbara aqui, enquanto vocês vão convidando aí as pessoas que vocês quiserem para entrar e para participar. Tá bom? Vou só convidar a Bárbara aqui, que eu vi que ela já entrou aí. Isso, convidei. Então, já ela entra. Convidem quem você quiser para participar dessa live. Se você conhece alguma família que possa ser interessante conhecer, aprender sobre as habilidades socioemocionais, né, para que a gente possa entender um pouco mais, chame as pessoas também para esse momento agora, que é bem bacana. Boa noite, Boa Bárbara. noite, Kelly. Boa noite para todos. Tá me ouvindo bem? Sim, seja muito bem-vinda Eu que agradeço mais um novamente. convite, mais uma parceria nossa aqui. Fico muito feliz cada vez que eu faço a participação de live com você. Que bom, então, Bárbara. Fico feliz por você ter aceito o convite, né? E também para esse momento, porque a gente está ajudando muitas pessoas, né? Muitas mãezinhas, muitos pais, muitas pessoas que precisam da gente. E você, como uma profissional da psicologia, né, pode trazer muitas contribuições aqui para a gente. Como tem algumas pessoas que são novas, então a Bárbara vai falar para a gente quem é a Bárbara. Então, vou me apresentar, né? Acredito que muitos já me conhecem, mas para as pessoas novas que ainda não me conheçam, meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga, né? Tenho especialização em neuropsicologia, então eu sou também neuropsicóloga. Atuo hoje só na área clínica, né? Então hoje meu foco é atendimento clínico, juntamente com as avaliações neuropsicológicas. Atendo criança, adolescente, adulto, idosos, todas as idades, né? Todas as pessoas que precisam, eu estou aqui à disposição para atender e ajudar. E gosto muito também desse tema, né, que nós vamos trabalhar hoje, né, Kellen, que é voltado para criança. Então, assim, eu sempre digo que criança foi. Eu entrei na clínica atendendo criança, então eles sempre vão ter meu coração. Eu amo atender criança, amo trabalhar com pais também, né, trazer informações para os pais. Esse momento que estamos passando, eu acho que quanto mais informações tivermos, melhor é, né, de todas as áreas. Então, é um prazer de novamente estar aqui com vocês. Espero contribuir com o que vocês precisarem. E é isso, gente. Vocês sentiram aí, né, a potência? Então, fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas, para vocês comentarem. Se vocês quiserem trazer algum caso aqui, algum momento, fiquem à vontade para vocês
digitarem aí, tá? E se for o momento que a Bárbara estiver falando, fiquem tranquilos que eu vou ler e eu repasso para ela para seguir tudo direitinho. E a nossa abordagem hoje, o nosso tema é como trabalhar habilidades socioemocionais das crianças em momentos desafiadores. Eu acredito que, para mim, como mãe, é muito desafiador também. Então, Bárbara, fica à vontade. Então, como a Kellen disse, né, é um bate-papo, então uma troca de informações. Então, podem ficar à vontade para deixar perguntinhas, para fazer comentários. Eu acho que a live fica até mais tranquila quando é dessa forma, né, quando vocês participam junto com a gente. Então, podem ficar à vontade para falar e contribuir também. Kellen também, quando quiser me interromper para fazer alguma contribuição, pode ficar à vontade, tá bom? Então, como que surgiu, né, Kellen, a ideia de fazermos essa live? Você quer falar um pouquinho de como a gente pensou, qual foi o período que a gente conversou para falar, né, sobre esse tema, por que surgiu a importância da live, que inclusive foi o convite seu das lives que você estava fazendo. Eu falei, nossa, que tema importantíssimo e que momento que é propício para a gente falar também, né? Então, se você quiser falar um pouquinho para depois eu entrar. Então, gente, por que surgiu o convite? Né? Aqui na minha página, as lives que eu faço são todas as lives mediante aquilo que eu recebo, né? Primeiramente, de dúvidas no direct, às vezes no WhatsApp. Então, eu sempre encontrando, tentando buscar formas e encontrar uma forma de atingir mais pessoas. Já que a gente vai falar de um tema, uma abordagem, então por que não falar para todos, né? Por que não falar para mais pessoas? Porque às vezes a dúvida de um também pode ser a dúvida de outro. Então, pensando naqueles momentos que a gente estava passando aí, né, que graças a Deus deu uma cessada, das escolas, do que a gente estava sofrendo dentro das escolas, os pais não sabiam se mandavam para a escola, se não mandavam para a escola, as crianças perguntando sobre o assunto e os pais não sabendo como dar essas respostas, né? E às vezes até os professores dentro da escola também não sabendo como abordar isso, porque são muitas crianças ao mesmo tempo perguntando a mesma coisa. Então foi nesse sentido que eu pensei para trazer a estruturação dessa live para hoje, para que a gente possa, então, estarmos preparados. Porque esse momento está passando, está acabando, mas virão outros, né? Porque os momentos, eles vêm e vão. Então, se vier outros momentos, se chegar outras coisas desafiadoras, que não seja dentro da escola, mas que seja em outros locais, sempre vai atingir quem? A família e a escola, que são os lugares maiores. Então, sempre, quem são as pessoas que têm que estar mais preparadas para lidar com os filhos, com as crianças e com os alunos? Os pais, a família e a escola, os professores. Então, pensando nesse sentido hoje aqui, a gente não vai falar só daquele fato que já aconteceu, mas de uma forma, trabalhando de uma forma geral, as habilidades socioemocionais de como trabalhar isso em qualquer momento da vida da criança. Que eu acho que é isso que faz sentido para quando momentos mais bruscos, mais difíceis chegarem a acontecer, a gente tenha, né, uma estrutura mais sólida, esteja mais consciente para saber como falar, como tratar com os nossos filhos, né? E também com os alunos dentro da sala de aula. Exatamente. Então, assim, acho que tudo que aconteceu, né, dias atrás, fez com que todos acordassem, os profissionais, professores, os pais, e tivessem esse olhar mais voltado para as crianças, né? Até na questão de fazer essa autoanálise. Será que eu estou preparado para lidar com um fato como esse, né? Será que eu estou preparado para conversar com meu filho? Será que eu estou preparado para acolher meu filho diante de uma situação dessa? Porque gerou um pânico muito grande, né? Então, o que a gente precisa pensar? Que não é um fato isolado. Então, os momentos desafiadores, eles estão aí constantemente, né? Nós passamos por um momento desafiador que foi um momento comum, né? Então, foi comum entre todos. Então, todos sofreram juntos, todos tiveram a mesma angústia. Mas, dentro de cada casa, dentro de cada família, existem também os momentos desafiadores. Então, é bom a gente refletir, os pais, né, como a Kellen diz, os professores também, porque reflete muito em sala de aula. Então, tudo que a criança está passando, tudo que a família está passando, acaba que reflete ali dentro da sala de aula. Muitas vezes os professores percebem até antes dos pais, né, que algo não está bem com a criança.
Então, o que a gente vai falar é exatamente isso. Como que a gente lida com a criança, com o adolescente também, né, no caso, em momento desafiador? Como que eu fico preparado para lidar com essa criança? E o que eu vejo muito, acredito que a escola também possa perceber isso, é que os pais tentam, claro que no melhor da intenção, é proteger os filhos de todo mal, né? Então, a função dos pais é estar sempre protegendo os filhos. E quando a gente se depara com uma situação desafiadora, o pai acaba se sentindo impotente, né? Nossa, eu não consegui proteger meu filho que ele chegasse a essa situação difícil que ele está passando. Né? Então, o que é passado muito para as crianças também, Kelly, acredito que você veja isso no consultório, é que a criança não pode sofrer, é que a criança não pode ter medo, né? Então, isso faz o quê? Com que quando chega algo que a criança realmente tenha que enfrentar, ela tenha mais dificuldade. E a própria família tenha dificuldade de lidar com aquela situação. Né? Então, por isso que é importante que a gente tenha essas habilidades socioemocionais muito bem trabalhadas, né? O adulto ter elas trabalhadas para conseguir passar para a criança, né? E o que eu percebi muito, Kelly, você pode me interromper, viu? Fica à vontade para interromper. O que eu percebi muito, né, com o que aconteceu, com esses episódios das escolas e tudo, esse pânico geral que se instalou, e com razão, né, na verdade tinha um fundamento ali e tudo mais, mas é que muito do medo que as crianças pegaram era algo dos pais. Então, assim, o adulto não soube filtrar, muitas vezes, aquilo que estava passando para a criança. Né? Então, será que esse medo ele é real? Eu sempre falo, digo muito isso do medo real e o medo que a gente cria, né? Então, às vezes, será que o adulto está criando medo e está passando para a criança aquele medo? Será que o adulto está criando um sentimento ali, está passando para a criança? Então, até isso a gente tem que saber filtrar. O que eu estou passando para o meu filho? O que eu estou passando para a criança? Né? Então, E isso é tão, pode falar. isso, e assim, isso é tão interessante, né, Bárbara? Porque a gente consegue ver. Às vezes o pai fala assim, mas eu não estou falando nada para ele. Mas não é o ato de falar, é o sentir dos pais. Uhum. Observa como você está se sentindo no dia e observa o comportamento das crianças. Tem crianças que, quando os pais estão muito ansiosos, estão muito na correria, estão muito no automático, eles começam a comer sem parar. Então, e aí a gente vem para um nível que vários cientistas já comprovaram, casos de TDAHs aumentando, casos de depressões aumentando, né? Os casos psiquiátricos infantis cada vez mais aumentando, dentro do quê? Do uso das telas. Exato. Então, nós precisamos muito tomar cuidado, gente. Mas tomar muito cuidado mesmo. Porque a gente está vivendo a nossa geração do quarto. E essa geração do quarto está nos afastando dessas habilidades socioemocionais. Perfeito. E aí a gente pensa, né? O que que eu estou fazendo? Uhum. Eu converso muito sobre isso com os profissionais, né? O quanto tem sido terceirizado também a educação das crianças, o cuidado das crianças. E acaba que a tela entra muito nisso, né? Igual você falou, o quanto tem crescido o número de ansiedade nas crianças, o número de depressão. E a gente tem isso tão divulgado e é tão concreto, né? Tem tantos estudos comprovando isso, e parece que a gente está mascarando um pouco, não querendo enxergar a realidade, né? E tudo isso comprovado, né? Quantos estudos que nós temos científicos comprovados que é devido ao excesso de tela. Então, hoje, a criança, quando ela chega no consultório, você percebe que ela vive muito mais no mundo virtual do que no mundo real. Então, essa está sendo a realidade da criança, né? É uma tela de celular, é um jogo, é ali que ele cria a sua casa, é ali que ela cria a sua família. Então, está tudo sendo tão virtual que as habilidades, né, socioemocionais não estão sendo vividas de fato. Ela vive no espaço virtual, mas ali dentro da família, ali dentro do que realmente deveria estar sendo vivido, não está sendo praticado. Então, é isso que a gente tem que tomar cada vez mais consciência, né? E é um trabalho bem coletivo, como você disse, né, Kelly? Não é só dos pais. Entra também a
escola, entre os educadores, né, entre nós profissionais da saúde também, que estamos ali lidando diretamente com essas crianças, até no sentido de conscientização e de trazer também essas habilidades. Porque a gente precisa trazer também a responsabilidade para as crianças e autonomia no pensar, no sentir. Isso também tem sido tirado um pouco delas, né? Como eu disse, você falou, quando os pais estão mais agitados, ele acaba passando ali para a criança. E realmente passa. E a criança vai moldando, né, conforme o que o pai vai passando para ela. E vai tirando dela também a autonomia de sentir, a autonomia de pensar, a autonomia de decisão, né? Então, é muito tirado da criança também. E entra nas habilidades que a gente precisa trabalhar com essas crianças, né? Exatamente. E a gente precisa entender que uma das grandes habilidades socioemocionais que nós temos é a autoestima, né? E às vezes o quanto a autoestima dos pais estão em baixa. Exato. O quanto os pais não confiam nos filhos, não conseguem confiar que os filhos dão conta daquela vidinha ali de 8 anos, de 6 anos, de 5, seja lá a idade que a criança tenha, né? O quanto que é difícil os pais confiarem nos filhos. E a gente precisa fazer um movimento aí de resgate disso. Resgate das brincadeiras. Os pais precisam ensinar para seus filhos as brincadeiras que eles brincavam antigamente. Quais eram as brincadeiras que a mamãe e o papai brincavam? Quais são os momentos que a gente tem hoje em dia, que nós chamamos de mindfulness, né? Que antigamente pra gente era o subir na árvore, era o rolar na grama, era o banhar na chuva, era um monte de outras coisas que a gente tinha. Então, isso está se perdendo com essa globalização, essas tecnologias que estão chegando tão rápido dentro da nossa casa. E o pior de tudo, nós achamos que está tudo bem. Tudo normal, Faz né? parte. É verdade. Tem muitos pediatras, inclusive, que falam muito sobre isso, sobre a importância do brincar, né? Tem um pediatra, agora fugiu o nome dele, mas que ele sempre fala o quanto os pais estão preocupados com diagnósticos dos filhos e esquecem de ver que o filho pula, que o filho brinca, que o filho se suja, de ensinar brincadeiras para os filhos. Então, assim, que aquilo ali é absolutamente normal, que o normal é isso. O que não é normal é o filho passar horas e horas na frente de um celular. O que não é normal é o filho não ter o poder de decidir ali qual que ele vai brincar. Não, toma o celular, fica aqui com o celular que agora é seu momento com ele. Né? Então, e acaba que esses profissionais às vezes são até criticados. Né? Ah, mas quer que meu filho estude, mas quer que meu filho tome banho de chuva? Ele fala, inclusive, sobre isso. Que o seu filho não vai adoecer se ele tomar banho de chuva. Você tomou, então você também pode oferecer isso para ele, um dia, né, de diversão para ele. Mas nós estamos, como você falou, a globalização veio e nós estamos muito presos à tecnologia, infelizmente. E acaba que as crianças estão cada vez mais não podem se frustrar, né? Então elas não podem receber um não, porque eles estão acostumadas com isso. Então, são habilidades que a gente tem que voltar a trabalhar com as crianças, para elas entenderem, né, o que é aquilo. Porque o que é ter essa habilidade emocional? É saber gerenciar a emoção. Como que a criança vai saber gerenciar a emoção dela se ela nunca ouviu um não? Se ela não é acostumada a se frustrar, né? Se tudo está muito disponível para ela. Então, ela não vai saber que ela pode, sim, que ela vai receber uma nota baixa, por exemplo, na escola, e que aquilo ali não é motivo, né, não é o fim do mundo. Não, que ela pode não ser a primeira coleguinha ali da sala, mas as crianças estão, né, cada vez mais com o sim, e ouvindo pouco não. E essa dificuldade de lidar com a frustração vai gerando a autoestima baixa, né? Exato. Por quê? Porque às vezes os pais também estão com essa autoestima baixa e a gente vai transferindo isso para os nossos filhos numa questão de pessimismo mesmo, né? Sim. Não, você não pode, não, agora você não dá conta, não, não vai, não, não sobe, você vai cair. E sim, gente, o que a gente está falando aqui é que a gente tem que estar de olho, sim. A gente precisa verificar os perigos que rodeiam os nossos filhos, sim. Mas que a gente precisa ensinar eles a passar por esses perigos. A gente precisa ensinar eles a moldarem isso
para que eles possam lá na frente ser adultos seguros, né? Daniel Siegel tem uma frase que eu acho muito bacana. Aquele autor do livro do cérebro da criança e o cérebro do adolescente, andar de baixo e andar de cima. Eu acho muito bacana, porque quando ele fala assim, que a gente precisa muito aprender realmente a gerenciar as nossas emoções quando nós somos frustrados. Porque nós sabemos gerenciar as nossas emoções quando nós estamos felizes. Bem, aí tá tudo bem. Mas e quando a gente é frustrado? E quando a gente recebe o não? Os pais, será que ficam com dó desse não? Será que fica muito voltando atrás ali o tempo todo? Nessa questão de, eu deixo, não deixo, não. Então, o que que a gente está passando, né, de respeito para os nossos, que também é uma das habilidades socioemocionais, o respeito, que a gente também precisa respeitar o que as nossas crianças dão conta. A gente vai estar de olho? Sim, nós vamos estar ali de olho o tempo todo. Mas a gente precisa confiar que eles vão dar conta de subir naquela árvore. A gente precisa confiar que eles vão dar conta de praticar um mindfulness ali, com uma musiquinha, do jeito deles. E não tirar essa autonomia dessas crianças. Porque mais adultos tirando, mais adultos desrespeitando essa habilidade socioemocional que as crianças precisam desenvolver. Porque às vezes os próprios pais não conseguiram desenvolver também. E precisam Exatamente. de ajuda. E é bem isso, os pais não conseguem e não conseguem deixar com que os filhos desenvolvam, né? É o que eu disse, eles passam para os filhos aquilo que são deles, né? Não, então eu não consegui, você também não vai conseguir. Eu vou te proteger aqui sempre. Você vai ser criada aqui, né, nessa bolha, longe de tudo. E não é bem assim, né? Então eu tenho que mostrar para ele, não, você consegue, na questão de incentivar, de tudo, até a questão de resolução de problemas, né, Kelly? Então a gente acha que a criança vai desenvolver a resolução de problemas só na adolescência, na fase adulta. E não, a criança lá na idade, né, da infância, ela já tem que estar com desenvolvendo essa habilidade também de resolução de problemas. E entra muito a parte da frustração que a gente estava falando. Quando ela vai resolver um problema, não consigo, pronto, larga para ali. Não consigo, não vou nem tentar, né? Por quê? Porque não tem esse incentivo, não tem essa motivação em casa também, e não tem principalmente essa autonomia. Não, você consegue. Vamos tentar? Como você faria nessa situação? Né? O que você faria? Qual você acha que seria a melhor resolução aqui? Isso a gente desenvolve como? Porque a gente falando aqui parece que é algo muito além da nossa realidade, né? Mas não é. Um simples jogo, a gente consegue trazer essa autonomia para a criança. E é o que você dizia, os jogos que estão esquecidos, as brincadeiras que estão esquecidas, né? Mas são jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, jogos de memória. Então são coisas que nós temos muito ao nosso alcance. Todas essas habilidades a gente desenvolve com coisas que não são longe da nossa realidade. Muito pelo contrário, nós temos sempre ali ao nosso alcance, e são coisas básicas, coisas pequenas que nós vamos trabalhando no dia a dia com as crianças mesmo, inclusive questões de escola, né? Ao ensinar uma tarefa de casa para o seu filho, você está ali incentivando ele a questão de gerenciar a emoção, porque muitas vezes ele fica nervoso por não conseguir resolver aquela tarefa ali, ou por estar atrasado da turma, né? E aí, se você vai, não, realmente, você não consegue, vamos deixar para lá. Você está ensinando para ele que não, ele não vai conseguir. Então, tudo isso a gente é trabalhado no dia a dia, com tarefas simples, né? Que a criança desenvolve. Isso é muito importante porque é a confiança, né? Que é outra das habilidades que vai dar conta. Exatamente. E aqui eu trouxe um livro infantil para Norberto, tá tudo certo, que é um livro da Yara Mastini, a minha mentora de livroterapia, e que retrata isso que a Bárbara acabou de falar, né? Então, o que que ela acabou de falar, né? Que às vezes as crianças têm dificuldade em se posicionar em situações desafiadoras quando recebem não. Então, esse tatuzinho aqui, que é uma historinha que eu também trabalho no consultório, eu fiz, ficou parecido. Ó, aqui tá o tatu, aqui tá o meu tatu. Até que ficou parecido, né? Ele mexe as mãozinhas para contar a historinha, ó, todo molinho, tem rabinho também. Então, isso aqui é para ajudar um pouquinho nessa situação
né, da leitura que os pais podem fazer em casa, a escola pode criar ali no momento da leitura também, onde vai trabalhar isso, que para Norberto, todos esses sentimentos aqui são importantes. E quando a gente passa a invalidar algum desses sentimentos, algumas dessas habilidades, se eu invalido a confiança. Exatamente. Não tenho confiança de forma alguma. Então, o que vai acontecer? Eu vou descobrir que não está tudo certo quando eu invalido isso. Então, e esse livro aqui é um livrinho super bacana, que dá para a gente trabalhar várias habilidades socioemocionais, e que quando a gente traz um mascotinho, né, a criança pega, visualiza, né? E se você fosse, como você faria? Como você mexeria a perninha? Como você levantaria, né? Então, tem todo um quesito que a gente pode trabalhar, além dos jogos, a leitura. E essa leitura pode ser em casa, ali no momento familiar, que cada família vai criar de acordo com o seu, ou também dentro da sala de aula, no momento de leitura, para com as crianças ali que tem, né? Então, é um livro bem bacana, porque ensina a gente a não invalidar nenhuma das nossas habilidades socioemocionais, que é o que muito de nós, até nós adultos, fazemos, né? Às vezes a gente invalida isso. E aí a gente passa a achar que tá tudo certo, que tá tudo normal. Só que não está. E tem muitos filmes também, né? Eu acho que tem tantas formas lúdicas da gente trabalhar com criança. Você já indicou, já vi várias vezes você indicando, eu indico muito também no consultório dos pais aquele filme Divertidamente, porque eu acho ele fantástico assim, para trabalhar a questão das emoções, para a criança entender também, né, que tá tudo bem ela ter aquelas emoções, ela sentir, que ela pode muitas vezes sentir até raiva, né, mas que a gente tem que validar aquela raiva dela também. Por que que você tá com raiva? Né? Porque a criança também se cobra muito em relação a isso. E mais uma vez vem do quê? Dos pais. O que é passado para essa criança? Né? Às vezes a criança só sente raiva, porque é passado só raiva para essa criança. Então, existem também filmes que é muito bacana de assistir com os pais, de assistir em sala de aula também, para trabalhar com as crianças, até para elas conseguirem falar. Né? Não, meu sentimento hoje é esse, a minha emoção hoje é essa. Né? Então, tem muito material que a gente pode, sim, trabalhar essas questões com elas. A Silvia está dizendo aqui, gente, para quem não conhece, a Silvia é uma TO maravilhosa também, super parceira lá da Clínica Inova. Então, ela diz aqui, excelente temática, importantíssima. Excelente live, temática importantíssima de dificuldades recorrentes dentro das famílias. Isso mesmo, daqui uns dias é a senhorita, viu, dona Silvia? Ah, ela se Então, na live. tá, eu vou trazer ela para a live, já falei para ela, E ela me aguarde. certeza que é excelente. A Silvia tem muito que contribuir. Inclusive, Tem, o que estamos falando, mãe de três. pensa. E aí vem um outro momento que eu acho que assim que a gente está precisando utilizar bastante dentro das nossas famílias, dentro das nossas escolas também, né? Que são assim maravilhoso, que é a mágica da respiração. Então a gente tem momentos do dia que nós adultos nem respiramos. Então, se nós nem respiramos, pensa as crianças que querem correr no recreio, que quando os pais estão em casa, elas querem chamar a atenção dos pais dentro de casa o tempo todo para uma coisa, para outra, porque às vezes o pai fica. Então, é muito importante a gente, né, praticar esse momento aqui, da gente lidar com essa raiva que a Bárbara trouxe aí. A gente não pode ignorar a raiva. A gente não pode ignorar a frustração. E é isso que o livrinho do Norberto vem ensinar. Quando eu invalido isso, eu estou dizendo não para esse sentimento. E se eu digo não para esse sentimento, eu não vou lidar com ele. E eu preciso lidar, eu preciso aprender. E aí a mágica, né, da nossa respiração vem justamente trazer através dos sentimentos. E aí aqui com esse livro, eu gosto sempre de trabalhar, né? Algo importante também que eu trago do curso de livroterapia, que é, gente, para criança que é mais pequena aprender, né? Cheira a flor e assopra a vela. Normalmente eu quero para ter uma vela, tá, gente? Só que minha vela sumiu, ficou só a flor. Mas normalmente é que
aqui tem uma vela. Então, para as crianças que são menores, que têm dificuldades de trabalhar a autorregulação, às vezes você precisa de ter um algo concreto para ensinar elas a respirar. Porque senão, se você pegar uma criança com TDAH mesmo e ensinar ela a respirar, já fica, tia, já respirei. Verdade. Tia, já respirei. Então, a gente precisa treinar. E aí, treinando, às vezes, a gente precisa de um recurso, né? Então, tanto a história nos ensina isso também, quanto a flor também, a velhinha, nos ensina isso. E para elencar isso, se eu não sei respirar direito, se eu não sei internalizar tudo isso que uma boa respiração me traz, como que eu vou saber lidar com a minha raiva na hora de um momento desafiador? Eu não vou querer nem respirar. Eu vou querer só bater, né, extravasar ali. E às vezes é preciso extravasar. Mas é preciso ter a necessidade de reconhecer e validar essa emoção. Exatamente. E foi muito o que aconteceu, né, Kelly, dias atrás. Então, assim, acho que muitos não pararam para respirar e entender de fato o que estava acontecendo para depois agir. Então, foi assim, meio que algo muito coletivo de desespero mesmo. Não, vamos pensar, mas o que é importante a gente fazer nesse momento? Né? E quando se parou, que foram analisar, que foram perceber, não, então vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, né? Então não era, claro que tinha o medo, mas não precisava do desespero, né? E é isso que eu acho importante. No momento desafiador, a gente pode se sentir um medo, por exemplo, a gente pode sentir uma angústia, mas a gente tem que saber que não precisa desesperar. E esses exercícios, né, é o que vai nos auxiliar nesse sentido. E para criança, né, a gente precisa sim usar coisas lúdicas, porque você não vai só falar para criança, não vamos respirar. É igual você falou, não, respirei já, pronto, passou? Não, não passou, não é bem assim, né? E eu acho muito importante, eu falo muito no consultório, falo para os pais, entender o que estamos sentindo, o que as crianças estão sentindo, porque isso reflete lá na frente. Né? Então, quantas pessoas hoje estão em terapia, quantos adultos estão em terapia hoje, porque lá na infância foi invalidado o sentimento delas, né? Porque lá elas tiveram que engolir o choro, porque lá elas não puderam sentir medo, porque lá elas não foram incentivadas, que elas poderiam sim, não, você consegue, você caiu, você vai levantar e você vai conseguir. Não, eu não conseguia, nunca aprendi a andar de bicicleta, porque eu caí e falaram que eu ia cair de novo e ia machucar de novo. Então, hoje nós temos em terapia adultos que estão trabalhando isso, que poderia ter sido curado lá na infância. Então, por isso que é tão importante a gente falar da infância. Nós estamos com crianças, né, que serão esses adultos amanhã, né, que vão estar no consultório amanhã e já estão, inclusive, né? Como a gente falou no começo, quantas crianças hoje já estão com crise de ansiedade, né? Então, uma criança com uma crise de ansiedade é algo muito sério, é algo que a gente tem que trabalhar. A gente tem que olhar para essa criança e entender o que ela está sentindo, o que ela está querendo nos falar, né? Então, de onde está vindo tudo isso? Então, olhar para a criança, entender que ela sente, eu sempre digo isso, criança sente e sente muito, e é muito mesmo. Então, os adultos têm que entender esse sentimento, né? O que a criança está me passando com isso. E é muito interessante quando você diz da nossa infância, né? Porque que é a infância, né? O chão que eu percorri a minha infância será aquele que eu percorrerei toda a minha vida adulta até o último dia da minha existência aqui na Terra. Porque a minha vida adulta vai se transformar nos reflexos e resquícios do que eu fui na minha infância. Uhum. Se eu não fui frustrado na minha infância, se eu não sei lidar com o não na minha infância, quando a gente se torna adulto, as coisas não vão mudar, elas vão se acentuar. Então, o Uhum. que vai acontecer? Elas vão não aprender a lidar com o não também. E aí é onde a gente encontra dificuldades de relacionamentos, de pessoas na empresa, quando um patrão diz o não, né? E ela se chateia muito, porque sente aquilo como se sentiu lá na infância, porque aquilo lá na infância não foi trabalhado com ela. Então, a gente tem, eu sempre digo, né? Às vezes tem adultos aqui que estão dando birras que era da infância, que não foram curadas lá, e agora eles dão na vida adulta. Com certeza, mas é isso mesmo. Então, que para curar coisas que tinham que ser sido curado na infância e não foram. O não que não escutou na infância, né? O ensinamento de que não, não é do jeito que você quer. Nem sempre vai ser desse jeito, como você quer, na hora que você quer.
E, infelizmente, hoje as crianças estão sendo muito ensinadas dessa forma. E é isso que precisa ser conscientizado, né? De como serão esses adultos, como serão esses adolescentes, né? Já estão caminhando para a adolescência, como eles serão na adolescência? Que as emoções vêm, né, muito mais afloradas. E aí, o que acontece? Muitos pais ficam assim, né? Ah, mas o que eu vou fazer então? Como que eu vou ajudar? Gente, leia, leia, procurem bons. Eu consegui organizar muitas coisas com os meus filhos, porque eu leio muito. Então, assim, ler. Hoje a gente tem muitas lives, como essa daqui, né? Que a gente está fazendo agora. Ó, O Cérebro da Criança foi um livro que me ajudou, assim, profundamente a entender os meus pequenos. Agora eu comecei esse daqui, porque o meu mais velho entrou na pré-adolescência. Então, eu comecei a entender o cérebro desse meu adolescente que eu vou ter aqui. Então, é através desses quesitos que são livros que eu reviso muito, que a gente vai começar a entender o que a gente pode, o que a gente não pode, até onde a gente vai, até aqui eu fico, até aqui eu dou autonomia, até aqui eu tiro, né? Esse daqui de Marshall Rosenberg, Criar Filhos Compassivamente. É um livro fininho. Olha esse livro, você lê ele numa sentada. Criar Filhos Compassivamente. E é um livro maravilhoso, de fácil leitura e muito bacana. Então, a gente precisa aprender que para ser mãe e pai, para lidar com as habilidades socioemocionais, às vezes eu, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto família, vou ter que aprender primeiro a Exato. lidar com as minhas, para depois eu ensinar meus filhos. Porque aí pega pais adultos que não sabem lidar com as próprias emoções e vem aquilo que você falou que não pode vir, o desespero. Acontece uma coisa muito desafiadora, o medo é normal sentir, acolha o seu medo. Uhum. Mas o desespero não há tanta necessidade de acontecer se você estiver equilibrado com as suas emoções. Então, aí, por que abala tanto? Porque a gente não para respirar, para pensar naquilo que a gente pode fazer. A gente só quer ensinar os filhos a se defender. E aí, nesse ensinamento de autodefesa, às vezes você vai estar ensinando mais violência. Mais Exato. violência. Inclusive, Kellen, se a gente for pegar, né, pelos fatos que aconteceram, a gente vê muito isso, né? Qual era o perfil, né, de muitos deles, do adolescente, por exemplo? Um perfil que a mãe já tinha percebido, mas ao invés de, não, vamos trabalhar isso aqui em você, não, tudo bem, vamos te mudar de escola. Né? Então, aconteceu algo aqui, não, tudo bem, eu vou resolver desse jeito, né? Aquela geração imediatista, tudo tem que ser resolvido naquele momento, né? Do jeito que eu quero. Então, o que você está passando para esse filho? Não, tudo bem você ser violento. Tudo bem você agredir o colega. Você agrediu o colega, foi chamada a atenção, a gente tira você de escola, a gente vai para a escola que vai te aceitar. A outra escola não te aceitou, não, a gente passa para outra escola, né? Até encontrar uma que você vai se adequar. Não, não é ele que vai se adequar àquela questão ali que existe regras, que existe respeito, que existe tolerância. Não, o ambiente que tem que se adequar a ele. Então, o que os pais também estão passando para essas crianças, como eles serão, né, futuramente. Então, isso é importantíssimo. Isso que você disse aí, acho que é bem o que aconteceu de fato. A Camila diz assim, ó. E quando só recebemos não na infância? Só esperamos o não na vida adulta. Por isso que entramos muito em relacionamentos frustrados, porque a gente recebeu tão pouco lá na infância e acaba aceitando tão pouco nos relacionamentos, por exemplo. Né? Por isso que nós falamos da importância de curar os traumas lá na infância. Quantos adultos hoje são deprimidos, são ansiosos por traumas da infância que não foram curados? E quantos adultos, olhando aqui pelo olhar além do sintoma, né, às vezes desenvolvem coisas no seu próprio corpo, né? Problemas de tireoide, problemas de intestino, porque não digerem coisas lá da infância. E aí Exatamente. vão cair exatamente em relacionamentos, como você diz. Eu não digeri isso na minha infância, eu não digiro isso aqui no meu corpo adulto hoje, e logo eu exponho para o meu relacionamento. Então, o meu relacionamento também vai ser uma coisa fria, vai ser uma coisa
Ai, que logo eu quero terminar, vai ser uma coisa assim que não vou achar mais graça. Então, percebem que isso é uma sequência, né? É uma cadeia que vai organizando as coisas na nossa vida e que a gente vai passando por elas num automático tão grande que você não para perceber. É por isso que a gente fala tanto também da importância da infância, né? Porque as crianças elas são passadas como, ah, não, é só uma criança. Ela nem vai lembrar disso daqui depois, né? Então, assim, a gente deixa tanto essas crianças de lado, esse sentimento delas de lado, sem perceber que aquilo ali é sim importante. Aquilo ali tá formando a criança, tá formando a personalidade dela e tá formando o que ela vai aceitar futuramente. Né? Então, por isso que nós estamos falando aqui, o que você está passando para essa criança? O que você está ouvindo dessa criança? O que você está aceitando dessa criança? Porque lá na frente vai ter um reflexo lá. Né? Então, o que ela está vivendo hoje, o que as nossas crianças estão vivendo hoje, é esse excesso de tela, né, ele não vai passar despercebido. Lá na frente vai vir uma consequência muito grande. Né? Isso eu não tenho dúvidas. Então, por isso que é importante esse olhar mesmo para mais atento para as crianças. E a gente fala tanto, né, Kelly? São tantas lives, como você falou, são tantas lives, tantos livros, artigos, se você pesquisar na internet. Então, assim, informação tem aos montes, vídeos, grandes profissionais falando. Então, informação tem. Precisa ser praticado, precisa ser trazido mesmo para dentro de casa, né, para o ambiente familiar. Pegar essa responsabilidade de, não, eu vou cuidar dessa criança, ela não vai passar despercebida por mim. E eu acho que está faltando a gente, enquanto pais, falando por mim, enquanto mãe, não estou falando por ninguém, tá, gente? Estou me autorresponsabilizando aqui por mim mesma. Eu acho que a gente, um exemplo, quando a gente pensa em ter filhos, o que que a gente faz? A gente pensa no quarto, a gente decora o quarto, a gente pensa no dia do parto, a gente pensa em um monte de coisas, na roupa da saída da maternidade, na sua roupa também que você vai sair da maternidade, mas você não para perceber que você vai ter ali um momento de patinho feio, um momento que você vai ficar ali paralisada em cima de uma cama e que você precisa estar bem emocionalmente para isso. Você não tem esse cuidado com você desde esse início Verdade. aí. E a gente precisa aprender, tá na hora da gente mudar esse quesito de pai e de mãe, que para ser mãe, para ser pai, a gente precisa se dedicar um pouco mais. A gente precisa aprender um pouco mais sobre habilidades socioemocionais, sobre realmente quem é o meu filho. Eu posso ter 10 filhos, eu serei 10 mães diferentes. Porque cada filho vai exigir de mim um tipo de mãe. A Silvia tá aqui, a Silvia tem 3, né? Se tiver alguém que tenha mais que 3 aqui, gente, levanta a mãozinha aqui para nós. Mais que 3. Então, assim, o que que acontece? A gente precisa entender que se eu tiver 10 filhos, eu preciso ser 10 mães diferentes. É utópico você falar assim, ah, mas eu sou a mesma mãe para todo. Não, tá errado se for a mesma mãe. Já começa o erro por aí, né? Por que que tá errado? Porque cada filho vai exigir que eu seja uma pessoa diferente. Tem um que vai ser mais caladinho, eu não vou precisar falar tanto. Tem outro que eu vou ter que chamar a atenção assim, ó, incessantemente. Tem um que não vai me dar trabalho, às vezes, com escola, com nada. O outro já vai exigir mais, né? Olha, estudou, fez isso, vai tomar banho. O outro nem precisa tomar banho, mandar tomar banho, ele vai sozinho. Então, nós, enquanto pais, a minha consciência, não estou falando de ninguém, estou falando de mim, né? Daquilo que eu tive que aprender para criar os meus filhos. Então, eu acredito que de habilidades socioemocionais foi o que eu mais aprendi na minha vida. Por quê? Porque quando eu saí ali daquele hospital, eu percebi um monte de coisas. Então, quando eu fui ter o meu segundo filho, eu estava mais preparada. Eu tinha lido mais, eu tinha escutado mais, lido mais, visto mais vídeos. Eu tinha feito muito mais coisas diferentes do que eu fiz do primeiro. Porque lá atrás, às vezes, eu não tinha essa consciência. E às vezes, enquanto mães, a gente não tem mesmo essa consciência. E não tem como você resolver uma coisa que você não sabia. Tá certo até aí? Eu não sabia, mas agora eu sei. Agora a gente tem lives, a gente tem livros, a gente tem um acesso à tecnologia muito grande. Então agora tem como eu saber.
Então, o que que eu preciso fazer? Aprender a lidar com isso. Porque senão, gente, não vai ter como a gente conciliar, né? Porque cada filho, cada filha vai exigir de mim um tipo de mãe. Não tem como. Com certeza. A Luma tá falando aí, oi, suas lindas. Outro exemplo, mãe de três, né? Igual a Só Silvia, temos três. mãe de três. Ninguém aqui nessa live hoje é mãe de quatro, de cinco. Certeza, três completamente diferentes, porque é bem o que você disse, né? A mãe não vai ser a mesma. Né? E não é aquela Aí, questão de a mãe gosta mais de um, porque sempre tem essa briga entre os irmãos, né? Não. É que um exige mais da mãe do que o outro. Com essa mãe tem que ser dessa forma, com essa mãe precisa ser assim. Eu acho que você descreveu muito bem o que é a maternidade mesmo, né, Kelly? e aí, reconhecer essas habilidades socioemocionais. Enquanto eu sou mãe, é difícil, gente. Não sei se para alguém aqui foi fácil, mas para mim não foi. Estou falando de mim, mais uma vez. Para mim não foi fácil. Por quê? Porque você acha que vai ser tudo assim, lindo e maravilhoso no seu pensamento. Só que às vezes, momentos desafiadores acontecem. E aí a gente não pode entrar em desespero, porque a gente tem um serzinho ali, muito do pequenininho, que precisa das nossas habilidades para lidar, porque senão o nosso leite seca, porque senão acontecem outros quesitos. Então, é muito importante a gente, né, aprender a lidar com as nossas habilidades socioemocionais primeiro, porque só assim a gente vai conseguir ajudar os nossos filhos. Como que eu posso ajudar os meus filhos naquilo que eu não sei? Tem como. Eu só vou entrar em desespero mesmo. Com certeza. E são momentos desafiadores, como a gente falou, que nem sempre são altos desafios, né? São grandes desafios. Às vezes é uma questão escolar, da criança, principalmente na fase adolescente, chegar em casa e tá com um problema de relacionamento com uma coleguinha. Se a mãe não sabe lidar com os relacionamentos dela, como que ela vai conseguir ajudar essa filha? Né? Então, na verdade, ela vai passar para a filha aquele relacionamento frustrado que ela tem com as amizades dela. Né? Então, a E filha também aí tem que lidar. é muito interessante que essa semana eu escutei uma mãe falando assim, ó, eu não quero que a minha filha case de jeito nenhum. Eu vou fazer de tudo para minha filha não casar. Se ela me escutar, ela não vai casar. Pensa. Então, Já a diz gente muito sobre a mãe, precisa. né? A gente analisa a mãe da vida. Então, assim, foi numa conversa assim, tranquila, informal, né? Não estava em consulta, não estava em nada. Aí eu falei, só olhei, né? E brinquei, falei, meu Deus. Eu até trouxe esse exemplo da escola, porque também chegou para mim, de questão assim, de amizade mesmo, da pessoa falar. Não, minha filha tá com adolescência, né? Então, colégio novo, amizades novas, desafios novos. E ela chegar a falar, eu não tô conseguindo lidar com essa situação, eu não sei lidar com essa situação. Eu falei, não, mas quem tem que lidar com a situação não é você, é ela. Né? Então, ela que está fazendo novas amizades, ela que está saindo de uma amizade antiga, descobrindo uma nova, não é você que tem que lidar. Então, é ela. Para de passar para ela aquilo que é seu. Então, é isso que eu foco muito nisso também. Não passar para os filhos aquilo que é seu, não é dele. Né? Então, os seus medos, as suas frustrações, as suas questões do passado, né? As suas questões lá da infância que não foram tratadas, que você está passando para os seus filhos agora. Então, quando a gente vê uma criança no consultório, um adolescente no consultório, às vezes a gente precisa trazer a família para o consultório, né? Que não é nem a criança em si ali. Tá muito mais ali na questão familiar, né? Na questão do que tem sido passado para a criança do que de fato no comportamento da criança. Exatamente. E é aí onde a gente vai criando, né, uma sociedade mais sem saber lidar com tudo isso. Porque a gente precisa mudar esse cenário, gente. Vocês que estão aqui hoje, né, que estão aqui com a gente, eu tenho certeza que são pais que já estão instruídos, que acompanham, mas tem outras pessoas que ainda não são instruídas. Então a gente precisa ajudar. A gente precisa fazer
fazer alguma coisa, porque um dia o filho dessa pessoa pode lidar com o seu, Com certeza. pode brincar com o seu, às vezes vai até namorar com o seu. Então, percebe que a gente não controla? O que a gente controla na vida? O que eu falo, o que eu como, as coisas que são comigo. Verdade. Mas eu não controlo quem meu filho vai encontrar pelo caminho. Eu não controlo nem quem eu vou encontrar pelo caminho. Então, pensa. A gente precisa muito voltar a atenção para esses quesitos, para a gente poder entender que as habilidades socioemocionais, como empatia, confiança, autoestima, autocrítica, né, respeito, inteligência emocional, o incentivo à resiliência, paciência, precisam ser trabalhados dentro de casa. É mais importante do que, às vezes, aprender muitas outras coisas. Porque, às vezes, a gente foca num tanto de coisas que tem que aprender inglês, tem que aprender espanhol, tem que aprender não sei o quê. Tá, enche o menino de muita informação, são tantas informações que, às vezes, a gente tem que se perguntar, né? Será que os pais dariam conta de cumprir a agenda dos filhos? Verdade. Então, são muitos estímulos, são muitas coisas. Então, a gente precisa se atentar a cada detalhe, a cada questão funcional, para que a gente não se disperse. Porque, às vezes, precisa de muita coisa? Precisa, mas vamos ter cuidado. Será que tudo aquilo que eu estou fazendo não vai gerar mais ansiedade, não vai gerar mais correria, mais isso, mais aquilo e tal? E aí a gente vai perdendo o processo da respiração, do cheiro à flor, do assoprar a vela, do ver a formiguinha caminhar ali no quintal, né? De observar a flor, olha, a flor está em forma de um botão. Vamos observar que dia que ela vai desabrochar, vai florar. Então a gente está perdendo isso. E Coisas com tão essas pequenas, né? Importantes. são coisas simples que vão trabalhar as nossas habilidades socioemocionais. Quando você ensina uma criança a ver o desabrochar de uma flor, qual habilidade você está trabalhando das habilidades socioemocionais? A gente está trabalhando na paciência, espera, tenha paciência. Só na época dela é que ela vai abrir. Então a gente contempla. É igual o processo da borboleta. Eu fiz muitos processos da borboleta aqui dos meus filhos, colocando eles para vigiar ali, né, o casulo, até ela se transformar, esperar todo esse processo. Mãe, demora demais, até hoje ela não voou ainda. Sim, demora. Né? Existem coisas na vida que vão demorar e que a gente precisa ter paciência, porque às vezes a gente depende do outro para resolver para a gente. Não é a gente que resolve. A gente precisa que o nosso filho ganhe essa confiança para que ele saia bem na vida lá fora. Então não é você que vai ter que confiar por ele. É ele que tem que confiar por si só. E às vezes, como você disse, a agenda da criança é tão lotada de atividade, mas no final do dia os pais não perguntam nem como foram essas atividades. Né? Como foi na escola hoje? O que você aprendeu? Com quem você brincou? O que você comeu? Né? E às vezes aquilo ali, para a construção, né, da criança, é muito mais importante. Né? Então ele chegar e ele, até esse exercício dele lembrar. Ah, hoje a tia falou sobre isso, hoje nós fizemos isso, hoje eu brinquei disso, hoje eu conheci alguém diferente. Né? Então, isso também está construindo ali as habilidades da criança. A Silvia diz uma coisa muito importante aí, né? Essa agenda sempre cheia, às vezes vai dificultar a habilidade de lidar com o ócio. Exato. Por que que vai tornar isso difícil? Né? Porque a criança não vai conseguir ficar parada. Ela não vai conseguir ter um momento para respirar. A hora que você vai trabalhar... Gente, eu morro de rir, porque a hora que a gente começa a trabalhar essa questão do livrinho dentro da sala de aula, senta, eu coloco a musiquinha da cachoeira, aí coloco a almofadinha, cruza as perninhas. Tia, vai demorar? Uhum. Tia, quantas vezes tem que respirar? Tem que respirar mais? Né? Eu já posso levantar? Então, eles não estão acostumados a lidar com o ócio, a caixinha do nada, né? Não, não tem caixinha do nada, porque sempre eu tenho que fazer alguma coisa. E isso a gente vai gerando adultos ansiosos. E, gente, quando eu vi a reportagem, né, de aumento de suicídio na adolescência em 200%, e eu fiquei assim,
né, eu entrei em choque. 200% o aumento do suicídio nos adolescentes. E passado tão despercebido pela família, né, Kellen? Eu acho que eu fico mais assustada com isso, assim, porque o quanto esses adolescentes estão invisíveis, né? Eles não estão sendo percebidos. Invisíveis. Muito invisíveis. E aí a gente entra no quesito da geração do quarto, que tem um autor que eu queria muito pegar o livro dele ali, mas eu não sei se está aqui. Esqueci de retirar. O nome do livro dele é A Geração do Quarto. É um livro muito interessante. Por quê? Porque ele traz lá todo mundo dentro de um quarto. Um filho está num quarto, o outro filho está no outro quarto, os pais estão no outro quarto. Aí chega na hora da comida, cada um pega o prato e vai para o seu quarto. Então a gente está perdendo a habilidade de sentir o gosto da comida, de ver a textura dessa comida na minha boca. A gente teve aí um processo do Covid. Muitas pessoas ficaram sem o paladar. Até hoje, de muitas pessoas não voltou. Uhum. Mas será que essas pessoas estão tendo tempo de trabalhar essas questões dos 5 sentidos? Do cheirar o café ali, o pó do café. Aí quando você fala isso, fala, Kellen, eu tenho certeza que tem muitas pessoas me ouvindo aqui falar isso e tá pensando assim, ó, como eu vou ter tempo para cheirar isso? Como eu vou ter tempo para poder colocar o menino para ver o desabrochar da folha, a borboleta ali da transformação? A gente sabe, né, que eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo agora e que vão ouvir depois e que estão pensando desse jeitinho, que tempo que ela acha que eu vou fazer isso? Se você não acha tempo agora para fazer isso, mais tarde você vai ter que achar tempo para curar coisas mais graves. E isso é sério, gente. Isso é Bem sério. olha, né, Kellen? Se você não acha tempo para cuidar da saúde, você vai ter que achar tempo para cuidar da doença, né? E é uma doença que a gente tá, essa geração do quarto é uma doença. Infelizmente, nós estamos vivendo essa geração. E quando a gente fala, como eu falei, são coisas tão normais, tão básicas, quando a gente fala sobre o sentar à mesa para almoçar juntos, para fazer as refeições juntos, a gente escuta, não, mas ele só come se estiver na frente do tablet. Ah, mas se o desenho não estiver ligado, ele não consegue se alimentar. Eu prefiro colocar o desenho e ele comer do que desligar e sentar, né? Então, mas não acho tempo para sentar e conversar sobre como foi o dia, como eu tinha falado, como foi a aula, sobre o que tem para fazer na parte da tarde, né? Então, são coisas muito básicas. E antes era tão normal de se fazer, né? Hoje, o que antes era tão normal, hoje é um absurdo. É um absurdo sentar à mesa todos juntos para conversar, para almoçar e conversar e falar do dia, por exemplo. Não, é mais fácil cada um sentar no seu quarto, cada um na frente do seu celular, cada um na televisão, né? Porque não, se não fosse, minha criança não come. Então, e sempre tem as desculpas. Não, mas se eu não fizer desse jeito, ele não vai comer. Mas eu não, se não dormir no meu quarto, ele não dorme. É o que a gente E, faz. e aí a gente pergunta, né? Essa criança trabalha? Ela paga as contas da casa? Ela tem boleto no próprio nome? Para ter essa autonomia toda de decidir as coisas? Cadê os adultos conscientes? Verdade. Responsáveis por essa criança? Gente, função de pai e mãe é função de pai e mãe. Não tem como transferir isso, não. Quando a criança tem que ter o poder de decisão, ela não tem. E quando ela não tem que ter, ela tem até demais, né? É passado do limite para ela esse poder. E realmente são coisas que não. Eu muitas vezes já perguntei no consultório, mas quem é a mãe? Né? Mas quem é o adulto da casa? Quem está mandando nessa casa? Porque a gente Quem tem paga as contas? a gente vê muito essa inversão de papéis. E realmente, né, essa geração do quarto, mas inverteram os papéis. Né? O filho é o pai, o filho que manda, o filho que dá as ordens ali naquela casa. Infelizmente. E aí a gente passa a ver os reflexos lá na escola, né? Porque quando a professora nega uma coisa, Uhum. aí a escola, aí eu tenho que trocar de escola. Então, quando acontece um problema desse lá, aí eu tenho que fazer alguma coisa com meu filho. Então, a gente tem que olhar muito, né? O quanto esses professores que estão lá na sala de aula também têm aguentado. O quanto que esses professores também que estão lá estão tendo que ensinar de habilidades socioemocionais, porque às vezes é aquilo que já devia ter sido ensinado em casa há muito tempo,
Ainda não foi. E aí não é obrigação da escola. Uhum. Então, os pais têm que parar de ter medo dos filhos, o que a Glória diz aí mesmo, né? Uhum. E tem que realmente ser pai e ser mãe. Então, esses dias eu virei para uns pais e falei assim, mas espera aí, seu filho tem emprego? Onde que ele trabalha? Não, Kellen, tem não, ele só tem 3 anos. Eu falei, uai, mas para ter esse tanto de direito aí, para ter esse tanto de Exato. posição aí, você tem que trabalhar, uai, tá pagando os boletos, tá fora de casa, tá casado. Não, só tem 3 anos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? O livro que eu falei do Hugo Monteiro é esse aqui, ó, A Geração do Quarto. Então, essa geração do quarto, ele fez uma pesquisa aqui com grupos de meninas e meninos de 11 a 18 anos. E comprovam o quanto que eles estão isolados em profundo sofrimento psíquico dentro dos quartos. E hoje já está saindo um novo livro dele, abaixando aqui o nível. Aqui ele fez de 11 a 18 anos. Agora já está saindo outro livro dele com idades menores. O sofrimento psíquico com as crianças de idades menores. Então, a gente precisa entender que às vezes eles passam mais de 6 horas dentro do quarto. O que a gente desenvolve de habilidade socioemocional em 6 horas dentro de um quarto? Uhum. Se alguém souber aí, pode responder aqui para mim, que eu aceito a resposta. Uhum. Então, Dúvida imperador. Isso mesmo. a Renata também é professora, está aqui dizendo, mas hoje os pais estão jogando a responsabilidade de educar para a escola. E eu acho que está aumentando um pouquinho, viu, Renata, ainda. Eu Então, a também gente notei. precisa Uhum. entender que se a gente, cada um não fizer a sua função no seu devido lugar, ali na sua posição e postura correta, daqui uns dias a escola não vai dar conta. A escola não dando conta. As famílias às vezes já chegam e falam assim, eu não dou conta desse menino mais. Parem de falar isso, gente. Pelo amor de Deus, você botou no mundo, você tem que dar conta. É sua obrigação. Eu fico brava com isso. Você tem que dar conta, não tem outra pessoa para dar conta. Não existe outra pessoa para dar conta. Terapeuta não vai dar conta, escola não vai dar conta, então exalem, eliminem essa frase. Eu não dou conta dos meus filhos, eu não dou conta desse menino mais. Vá dar, dá. Eu sempre digo isso, Kelly. Você quer matar um terapeuta, você chegar com essa frase. Eu vim aqui porque a escola não deu conta e eu não dou conta mais desse menino. Então, se você, tipo assim, se você não resolver, eu também não resolvo, né? Então, e desde que eu comecei, desde que eu me formei, eu falo sobre isso. Os pais jogam a responsabilidade para a escola, como a Renata falou, e tá cada vez mais essa responsabilidade chegando para a escola. Então, a escola tem que educar, a escola tem que conseguir tudo. A escola não consegue, até porque não é responsabilidade dela. A escola vai jogar para psicóloga, vai jogar para psicopedagoga, vai jogar para terapeuta ocupacional, né, Silvia? Então, assim, vai jogar para todos os profissionais, que na verdade também não é o nosso papel. Né? Nós não estamos ali para isso. A gente pode dar um amparo para a família, mas não para dar conta daquela criança. E é preciso a gente entender que se cada um não fizer o seu papel na sua postura e no seu lugar, daqui uns dias vai estar todo mundo doente. Já estamos. Vai estar todo mundo com... Vai estar todo mundo sobrecarregado. Por quê? Porque um não dá conta que passa para o outro. Gente, é cada um na sua função. Função de pai e mãe, função escola, ensinar as disciplinas, algumas competências que tem ali, segundo a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que tem que ser ensinadas dentro da sala de aula, sim. E disciplina, conteúdo, valores, mas primeiro vem de casa. Os primeiros valores de uma criança, quem ensina? Os pais. As primeiras habilidades a lidar com o não, a lidar com o choro, quem ensina? Os pais. Pais, com certeza. O menino não chorou a primeira vez na escola. O menino não chorou a primeira vez no terapeuta. Ele chorou a primeira vez foi em casa. Ele deu a primeira birra ali por algo que ele queria muito e foi atendido nessa birra, foi em casa. Então a gente precisa de cada um no seu lugar, fazendo o seu melhor com o que a gente tem para hoje, como disse o nosso querido mestre aí, Mário Cortella. Então a gente precisa que cada um assuma a sua posição. Ninguém vai resolver um problema se o braço
dele não alcançar. A gente resolve os problemas até onde o nosso braço alcança. Existe um momento que dali para frente o seu braço não alcança mais. Então não tem como você ajudar. E Né? primeiramente, os pais têm que ter essa consciência de que, vou falar mais uma vez, o problema é meu, ainda não é do meu filho. Então, eu vou resolver o meu problema, depois eu vou resolver o dele. Né? E é isso que está faltando. Não, eu vou mandar meu filho de 2 anos para terapia porque o terapeuta vai resolver o problema dele. Não, você vai resolver o seu problema. Você vai aprender a ser mãe, né, Kelly, como você falou. Então, você vai aprender a ser mãe, você vai pesquisar, você vai trabalhar as suas questões para aí sim você lidar com o seu filho. Não é um terapeuta que vai lidar com ele. E aí a gente precisa de um terapeuta? Sim. Mas primeiro, será que é o meu filho que precisa de um terapeuta ou será que sou eu? Exatamente. Quem perde o controle primeiro da situação? Sou eu ou sou o meu filho? Então, e às vezes a gente precisa entender e encarar que nós precisamos de ajuda. Eu precisei de ajuda para entender diversos fatores da minha vida e como terapeuta eu faço terapia uma vez por semana. E a gente precisa disso. Você faz também, né, Bárbara? Com certeza. O nosso trabalho exige. É. Então, gente, é normal a gente fazer algo para ajudar os nossos filhos. Só que os pais às vezes acham que a gente precisa delegar, e não é delegar, é me cuidar. Então, o que a gente está aqui hoje falando dessas habilidades socioemocionais? Para que vocês, pais, reflitam sobre vocês. Será que eu também não preciso buscar uma ajuda para mim? Eu posso buscar ajuda para o meu filho? Posso, sim, eu devo ajudá-lo. Mas eu também devo buscar uma ajuda para mim, porque tem muitas coisas que eu não entendo e não consigo ajudar o meu filho nisso. Então, eu vou procurar uma ajuda profissional para me dar dicas, para me orientar, para me dar uma orientação parental daquilo que eu posso fazer. E pronto, é tão simples, resolve o problema. Com certeza. E aí, quando a gente se depara, né, com essas questões desafiadoras, é justamente isso. É o parar e respirar. Não, de quem eu preciso de ajuda nesse momento? Né? Então, como eu vou lidar com essa situação? Vou precisar de ajuda de alguém. Né? Qual profissional eu vou buscar? Aí eu vou entender aquela situação para eu conseguir resolver com o meu filho. Né? E a gente tem que ter muito claro, os pais têm que ter muito claro que o seu filho é aquilo que você está passando para ele. Então não adianta, como a gente falou aqui várias vezes, né, Kelly? Não adianta cobrar que ele está nervoso se você está nervoso em casa. Não adianta cobrar que ele está ansioso se você é uma pessoa ansiosa. Né? Então ele está recebendo o que você está passando. Aquela criança não brotou do nada. Né? Então ele foi recebendo muita coisa ali dos pais. Né? Então é isso que eu sempre digo, eu acho muito importante, é o que tem que ficar. Os pais têm que se cuidar. Quando os pais são saudáveis emocionalmente, consequentemente, os filhos também serão. Os filhos também terão mais condições de adquirir essas habilidades socioemocionais. Né? Então, quando os pais tomam consciência disso, com certeza os filhos também terão mais habilidade, né, desenvolvida. Gente, eu sei que o papo tá bom demais. Obrigada a todos vocês que comentaram. Foi maravilhoso a participação de vocês aqui. A gente fica muito feliz, porque quando a participação a gente entende que tem alguém do outro lado, assim, prestando atenção, né? Senão fica igual sala de aula É online. verdade. Obrigada mesmo pela participação de todos vocês. Só que nós vamos encerrando, porque já deu aqui, ó, 1h15 de live. Agora o Instagram tira a gente da live. É. E a gente tem, assim, uma afinidade boa que a gente nem vê o tempo passar, né? Só que a gente precisa ver o tempo passar também. Então, assim, agradeço imensamente todos vocês que estão aqui, né? Continue aí nos acompanhando. Se precisar da gente, nós estamos aqui, né? Deixei o IG da Bárbara hoje diversas vezes aí na minha página, nos stories, tem também na minha página, no feed. Então, a gente precisa entender. Oi, Ana! Obrigada por estar aqui, Vanessa também. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esses momentos. E que vocês aí, da onde vocês estão, também façam esses momentos.
E se vocês quiserem compartilhar essa live, fiquem à vontade. Vou deixar ela, tá? Aqui no feed. Eu vou marcar a Bárbara como colaboradora. Também vai direto, se ela quiser, para a página dela. Só aceitar lá. E é isso, gente. Nós estamos aqui para contribuir. Nós sabemos o que é certo ou errado? Não, nós estamos construindo dentro daquilo que nós estudamos um pouquinho, que nós também não sabemos de tudo, não. Mas nós estamos aos poucos, assim, né, buscando cada dia mais. E eu percebo muito, eu acredito que a Bárbara também, que a gente precisa de uma melhora, de uma funilação melhor aí na postura das nossas famílias, aonde é dever de cada um, que cada um faça o seu dever. Muitas pessoas falam assim, o mundo está muito diferente hoje. Não, gente, o mundo está do mesmo jeito. As pessoas é que estão mais aceleradas, as pessoas é que estão mais ansiosas, mais barulhentas, mais no automático e tudo muito globalizado. E a gente vai perdendo a essência de coisas simples que constrói as nossas habilidades socioemocionais. Bárbara, muito obrigada. Que Deus te abençoe por estar aqui, tá bom? Eu que agradeço, Kelly, mais uma vez, né? E essa parceria maravilhosa. Eu adorei, né, toda essa contribuição das pessoas, a participação, como você falou, né? Quando estão participando, a gente fica até mais à vontade, a gente nem vê o tempo passar, né? E é um tema muito importante, como eu falei, um tema que cada vez que for preciso a gente vai falar, porque quanto mais as pessoas se conscientizam disso, né, eu acho que mais benefícios traz para as crianças, para as famílias, né? Então foi muito bom participar da live. Agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigada mesmo. E estou aqui para o que eu puder contribuir. Se tiver ficado alguma dúvida, se quiserem me chamar também no direct, pode ficar à vontade. Então é isso, depois a gente prepara mais coisas. Obrigada aí pelos parabéns de todo mundo que disse que gostou, que amou a live. Obrigada mesmo, gente. A gente só faz esses momentos aqui porque vocês estão presentes, porque senão não tem nenhum sentido, né? Então, obrigada mesmo, fiquem todos com Deus. Beijo, Bárbara. Obrigada. Mais uma vez pelo convite e confiança. Com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.